Olá, eu sou Paulo José e começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. E quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do programa Checkmate. Vamos agora saber quem é a nossa convidada do dia. Michele Ariane nasceu em Natal, mas passou parte da sua adolescência na cidade do Rio de Janeiro. Graduou-se em jornalismo em 2021 pela UFRN. Durante a graduação, foi repórter e apresentadora do TV1 Notícias da TV Universitária, no auge da pandemia de Covid-19. Também participou da produção do programa de entrevista Checkmate, nas funções de produtora, pauteira e entrevistadora. Também empreendeu como cofundadora do Elo Jornal, site de notícias que atua de maneira independente e inovadora na produção de conteúdo. Em 2021, o portal foi premiado na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Michele já realizou participações nas rádios 98 FM Jovem Pan Natal e na TV Tropical na área do entretenimento, como comentarista. Atualmente, ela trabalha na assessoria do vereador Tércio Tinoco, o primeiro cadeirante eleito para a Casa Legislativa de Natal. Michele Ariane, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate. É muito bom receber você aqui, nessa casa que também é um pouco sua, né? Pois é, muito obrigada pelo convite a toda a TV Universitária, a você, Ranieri, os alunos aqui presentes, muito obrigada por participarem desse momento. Para mim tem um gosto especial. A TVU foi a minha casa durante 2 anos, 2 anos e pouquinho, na verdade. Após formada, ainda fiquei alguns meses como voluntária nessa casa. Saí dizendo isso, reafirmo que é muito bom estar em casa, ela segue sendo a minha casa porque eu continuo como espectadora agora do trabalho de vocês que estão aí no momento de formação. E o Checkmate foram 3 temporadas de muita dedicação, de muito carinho pelo programa, pelos convidados, de conhecer um pouco mais o universo da televisão e que me fortaleceu muito enquanto profissional. Vamos falar sobre esse assunto ao longo da entrevista. Para me ajudar aqui nas questões com a Michele, eu tenho a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles Paulo José, de audiovisual, Carol Trindade, também do curso de audiovisual, Frankley Diniz e Mary Vasconcelos, do curso de jornalismo aqui na UFRN. Michele, então vamos começar perguntando quais foram as primeiras referências na área da comunicação para você antes de entrar no curso e como é que se deu essa escolha por jornalismo? Jornalismo é um curso que eu sempre quis fazer, desde a minha infância, né? Eu sempre quis ser jornalista, mas ao longo do tempo, conforme eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, e aí a primeira opção foi realmente trabalhar e para mim, enquanto aluna de escola pública, né, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, passei por essa transição do Rio de Janeiro para cá, então para mim era um sonho que estava muito distante, né, estava ainda muito longe, mas sempre fui muito consumidora de televisão, muito consumidora de rádio, de jornal impresso, enfim, eu sempre estava ali em volta com a comunicação de alguma forma, trabalhei em locais onde eu me comunicava bastante e sempre ficou aquele desejo ali oculto, né? Até que em 2015 eu resolvi fazer o Enem para saber como funcionava, porque eu ainda era da época do vestibular. E nessa primeira tentativa de conhecimento eu acabei passando no curso. E foi a realização de um sonho mesmo, né? Quanto às referências aqui no estado, eu acho que a minha principal referência no jornalismo foi a Margot Ferreira. Ela sabe disso, eu já disse isso várias vezes para ela e toda vez que eu encontro eu sempre reforço isso, que ela foi uma pessoa que me inspirou muito na comunicação, no telejornalismo, mas eu tenho grandes outras referências na comunicação em geral, a nível nacional, e sempre vou aprendendo com outros colegas de trabalho, um pouquinho, sempre extraindo o melhor de cada um e me construindo enquanto profissional. Eu acho que é isso. É isso. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem faz é Mary Vasconcelos.
Olá, Michele. Quais foram os primeiros e principais obstáculos da graduação e se existe alguma expectativa que foi superada durante seus estudos ao longo do curso na UFRN? Os principais desafios, né? Enquanto estudante de jornalismo, particularmente eu não tive muitos desafios, algo que realmente me limitasse, né, ou que me podasse em alguma forma. Pelo contrário, eu sempre enxerguei na universidade uma grande oportunidade de transformação, tanto de conhecimento como pessoa, como profissional. Aqui na universidade eu pude e tenho tido a oportunidade sempre de colocar em prática as coisas que aqui eu aprendi. Eu acho que o principal desafio de ser um estudante de universidade pública é fazer valer aquilo que ela nos oferece e fazer com que esse legado fique para outras pessoas no futuro. Eu acho que a dificuldade, o desafio, eu acho que teria sido esse, lutar por esse espaço para que deixasse esse legado para vocês que estão aqui hoje, para outros que ainda virão. Eu acho que esse foi o principal desafio, mas não uma dificuldade em si. Vamos agora à pergunta feita por Frankley Diniz. Michele, durante a sua graduação, você criou o Jornal Elo. Como é que foram os desafios e os objetivos iniciais, quais foram? Olha, o Elo ele foi criado para que servisse de portfólio para mim e para um grupo de colegas. Eu trabalhava CLT, né? Eu vim da hotelaria, vim do turismo, e eu sabia que se eu continuasse enquanto CLT, eu não teria muitas oportunidades na comunicação. Então o Elo ele foi criado para que a gente pudesse colocar as nossas produções no Elo e ali desenvolver esse trabalho para que a gente tivesse como nosso portfólio caso surgisse alguma oportunidade de mercado. E à época, quando ele foi idealizado, quando ele foi criado, alguns portais estavam fechando as portas, jornais impressos também estavam fechando, então a gente estava com essa dúvida sobre o futuro dentro do mercado de trabalho, e aí foi quando a gente criou. Após isso, a gente percebeu, participando de um outro projeto que se chama Lab Dicas de Jornalismo, que é a nível nacional, a gente pensou que poderíamos fazer o mesmo pelo Elo. Também deixar o espaço aberto para outros colegas do curso e de outras graduações que quisessem contribuir com o Elo. Deixar ali também o seu portfólio. E a gente abriu o Elo Jornal de uma forma colaborativa para que outros colegas do jornalismo pudessem também utilizar daquele espaço para colocarem as suas produções, e assim ele segue até hoje. Quem faz a próxima pergunta é Carol Trindade. Michele, você apresentou algumas edições do TVU Notícias durante o auge da pandemia do Covid-19, né? Como foi para você estar à frente nesse momento tão delicado, né, para todas as pessoas? Esse foi um grande desafio. Esse foi uma novidade que ninguém esperava, né? Ninguém estava preparado para esse momento. Eu comecei ainda quanto repórter, eu me lembro que o meu primeiro ao vivão, assim, eu passei acho que 6 minutos ao vivo dando atualizações sobre o Covid, e que pra gente enquanto estudante, 6 minutos ao vivo no ar é muito tempo. E aí eu fiquei ali segurando, atualizando as informações com a notícia e interagindo com o apresentador na época, e até que, dado momento, o Edinaldo, né, que era o apresentador, ele estava com suspeita de Covid. E a gente já estava num trabalho home office. E aí eu disse, olha, eu preciso de alguém. A professora Miriam, que era diretora da TV na época, disse, Michele, dentre as opções que a gente tem hoje, a questão de logística e de preparação, a gente chegou no seu nome, você topa? E tipo, tinha que ser no dia seguinte, né? Então, no dia 23 de junho, foi quando eu comecei a apresentar, me tornar apresentadora do TVU Notícias dentro da minha casa, que se transformou no verdadeiro estúdio, e aí eu passei a ser apresentadora, e depois, quando houve a flexibilidade, né, da Covid, viemos para o estúdio da TVU, e assim eu fiquei até
o final da minha graduação e ainda passei mais uns 2 meses como voluntária. Mas com muita saudade desse momento, que eu acho que me enriqueceu muito enquanto profissional. Queria que você falasse um pouquinho, Michele, de como você analisa hoje esse tempo na TV universitária, desse espaço de prática profissional, de experimentação também enquanto aluna, no que é que isso ajudou você na sua formação como jornalista? Eu sempre falo que a TV universitária ela deveria ser obrigatória a passagem por todos os cursos da graduação de comunicação. Dentro da TV universitária você consegue ter meios de aprendizagem de todos os cursos de comunicação e aqui você consegue formar um profissional melhor, mais capacitado, mais instruído com relação às práticas jornalísticas, às práticas do audiovisual, também as práticas da publicidade, através dos nossos meios de comunicação, né, de rede social, a parte mais comercial da Comunica. E estar aqui na TV universitária, eu acho que me tornou uma profissional mais qualificada no sentido de ter o entendimento do funcionamento da comunicação como um todo. Claro que ser consumidora de comunicação antes da graduação já me despertava esse interesse e depois de entender todo o conhecimento, de ter essa prática dentro da TV universitária, me fez ainda colocar ali todo esse conhecimento enquanto profissional de comunicação e sem dúvidas, eu sou muito grata à TV Universitária por todos os momentos que eu vivi aqui. Eu acho que todos deveriam ter essa experiência de passar por essa casa. É isso, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o Checkmate, hoje recebendo a jornalista Michele Ariane. Michele, você falou no primeiro bloco, né, que você já teve outra experiência profissional antes do jornalismo, com o setor do turismo, da hotelaria, né? E aí muito se fala hoje em dia da dificuldade no mercado de trabalho do jornalista, principalmente num estado pequeno como o nosso. Eu queria saber se, depois de formada, como foi, se você encontrou dificuldade para se inserir no mercado de trabalho e se há muita diferença do mercado da comunicação para o mercado anterior que você já teve experiência profissional. Olha, Ranieri, assim, eu não tive muita dificuldade pós-formada de me colocar no mercado. Eu acho que muito também em razão do network que você vai construindo ao longo da universidade. Eu sempre falo para todos, façam amizades, façam relações, façam conexões, né, que isso vai te ajudar no momento de formação, pós-formação, você fazer esse contato. Por incrível que pareça, a oportunidade surgiu até a mim, eu não fui atrás dela e, coincidentemente, foi no mesmo lugar que a minha irmã começou também. Minha irmã também é jornalista e foi lá no Grupo Dial, né, na 98, na Jovem Pan. E foi a minha primeira grande oportunidade pós-formada já começar num grupo de rádio que é grande no mercado e fazendo um pouco daquilo que eu gostava, que tinha a intenção de fazer. E com relação à diferença do mercado anterior que eu passei, foram mais de 10 anos na hotelaria e no turismo, na área de eventos em paralelo, não tem uma diferença tão gritante no sentido de relacionamento e na questão da comunicação em si. Como eu sempre trabalhei com o público, então eu sempre estava ali alinhada à comunicação direta com as pessoas, né? Assim como no rádio eu também tenho essa conexão direta, assim como no telejornalismo também tinha essa conexão direta, através de uma tela ou através do microfone, mas tínhamos essa comunicação. E agora na assessoria também há essa relação ali com o público. Eu acho que a diferença é uma questão de tempo mesmo, né? Você consegue ter uma qualidade de vida a nível de
de horário, né, de profissionalizar ali o seu tempo de uma forma mais tranquila do que na hotelaria, porque você trabalha com os sonhos e os desejos das pessoas e aí você tem que se dedicar integralmente àquilo, né? Então você não tem final de semana, você não tem... Você só tem hora para chegar, não tem hora para sair. Não é muito diferente na TV comercial, eu acredito, né, pelos colegas que já passaram por lá, que passam por lá, mas você consegue ter um poder de escolha maior com relação ao seu tempo e a forma com que você vai aplicar ali o seu trabalho. Vamos agora à próxima pergunta. Quem faz é Paulo José. Michele, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente quais foram os principais desafios que você encontrou nesse processo de transição da saída da graduação para o mercado de trabalho. Eu acho que todo mundo, quando se forma, seja ela em qual curso for, é a incerteza do novo, né? O que será daqui para frente, o inesperado? O que me espera agora que eu terminei a graduação? Será que eu vou conseguir me colocar no mercado? Será que eu vou ser uma profissional bem qualificada, bem colocada naquilo que eu escolhi? E ainda mais no nosso meio, que você consegue ramificar ali em várias frentes de trabalho, né? Então, acho que a incerteza, eu acho que é o desafio maior para quem está terminando o curso. Mas quando você faz aquilo com dedicação, quando você se coloca disposto a ter oportunidades e a aceitar essas oportunidades na tentativa do erro de acerto, eu vou tentar, vamos lá, vamos ver qual vai ser, o não eu já tenho, vamos em busca do sim, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam bem mais fáceis. Vamos agora à pergunta de Mary Vasconcelos. Então, quais habilidades essenciais você considera ser importante para um estudante de jornalismo, principalmente para enfrentar o mercado da comunicação no Rio Grande do Norte? Eu acho que estar aberto a essas oportunidades e começar a abrir esse olhar para a oportunidade ainda na graduação. Mostrar que você está atento e disposto a aprender, não se limitar a uma só coisa, se permitir, fazer com que você esteja apto a conhecer as coisas novas, fazer essas conexões com os colegas de curso, com os professores, com as pessoas que estão à sua volta. Acho que isso lhe traz chances, né, de se colocar no mercado de uma forma mais rápida, mais leve, sem aquela tensão de eu não estou preparado, será que eu vou ser capaz? Eu acho que fazer essas conexões, estar atento às oportunidades, buscar essas oportunidades também, não ficar só esperando que elas cheguem até vocês, né? Vão atrás, conheçam um pouco mais sobre determinadas disciplinas, sobre as pessoas, sobre os colegas, procure saber dos projetos de extensão, das oportunidades que tem no mercado, de estágio, de bolsa, enfim. Eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? E que depende muito mais de si do que de outras pessoas. Vamos agora à pergunta de Frankley Diniz, que é aluno de jornalismo. Michele, você é assessora do primeiro parlamentar cadeirante eleito para a Câmara Municipal de Natal. Como é que tem sido essa experiência e que desafios você tem enfrentado? Olha, eu confesso que quando surgiu a vaga, quando eu tive conhecimento da vaga, eu passei por um processo seletivo, inclusive, para chegar na vaga de assessora de comunicação do vereador, o que já me deixou curiosa, né? Eu disse, nossa, um parlamentar fazer um processo seletivo para uma vaga de comunicação, que geralmente isso é por indicação ou né, pelo próprio conhecimento do parlamentar. E aí eu participei desse processo com outros profissionais que já estavam no mercado já há algum tempo. E estar nesse lugar hoje, vou fazer um ano inclusive que eu estou trabalhando com o Técio, no primeiro, que já tem um histórico, né, de ser o primeiro vereador cadeirante da cidade do Natal, de trabalhar muito pela causa das pessoas com deficiência.
conhecer mais essa realidade, para mim, tem sido de um enriquecimento, assim, fantástico. Você começa a olhar para o outro com mais empatia, a pensar em políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, mas você também consegue enxergar as políticas públicas não só para as pessoas com deficiência, mas também para o todo no geral, né? De entender melhor como são as questões públicas no sentido de dar mais oportunidades para as pessoas que não têm essa oportunidade. Também dentro do meio das pessoas com deficiência, saber que há outras minorias. O PCD que é LGBTQIA+, o PCD que também é negro, o PCD que tem uma questão socioeconômica inferior e que tem uma dificuldade para comprar o seu equipamento de locomoção. Então, você começa a entender e trabalhar a comunicação de uma forma mais inclusiva, de mais igualitária, e você começa a entender, enquanto pessoa também, que estamos aqui para que seja um lugar melhor, de fato, para todas as pessoas. Então, tem sido um trabalho desafiador, num todo, a nível de comunicação, de você pensar a comunicação de uma forma inclusiva, e a nível desafiador enquanto pessoa, de saber a realidade do outro de um olhar diferenciado. Michele, com relação, ainda nesse assunto da assessoria de um vereador, como é a parte da comunicação política, né? Porque, além de tudo isso que você falou, que eu imagino que já deve ser um grande desafio, você tem que estar pensando também em gerar visibilidade para as ações daquele vereador. É um mandato, né, que se encerre, que ele precisa ser reeleito ou não. Então, quais são os desafios também dessa parte, da comunicação política, de pensar em prestar contas também com a sociedade, com quem votou no vereador? Trabalhar essa comunicação, ela tem sido, de uma certa maneira, fazer com que você também tenha um resgate no sentido de pensar como que a outra pessoa, como é que o público gostaria de ter aquela prestação de contas, de você se colocar no local da população, no sentido, né? E aí pensar as estratégias de comunicação em busca dessa reeleição. O que eu tenho buscado dentro das redes sociais de Técio, dentro da comunicação geral dele, da pessoa dele, do parlamentar, é exatamente mostrar que, para além do parlamentar, para além da pessoa vereador, tem uma pessoa humana, dar mais humanização a essa comunicação do parlamentar, para que as pessoas façam essa relação de uma forma natural, sem que seja de uma forma politiqueira e oportunista, como acontece em algumas situações com outras pessoas públicas, né, no meio da política, e pensar nessa prestação de contas no sentido de como que ela gostaria de ver. Se a gente tem um projeto que a gente faz doação de cadeiras através de recolhimento de tampas plásticas, né, que a gente tira do meio ambiente e devolve para a sociedade através de cadeiras de roda para pessoas que realmente precisam. Então, como que a gente mostra isso? Mostrando o quanto de tampinha que a gente está tirando do meio ambiente, quantas pessoas vão ser beneficiadas, como que elas estão sendo beneficiadas. Então, essa humanização na política é que eu tenho buscado trabalhar na comunicação do parlamentar, trabalhando também para a reeleição do vereador, e aí a gente está fazendo esse trabalho muito orgânico, muito pontual nesse sentido, e tem dado um resultado fantástico. Vamos agora à próxima pergunta de Carol Trindade. Michele, dada a sua experiência no jornalismo, como é que você vê essa função do jornalista no mercado tão diversificado e tão múltiplo? Pois é, múltiplo, né? Essa é a palavra. A gente estava conversando isso, inclusive, no camarim, né, com o pessoal da equipe aqui do Checkmate, falando sobre isso, né? Que eu tenho tentado, e eu acho interessante, no meu ponto de vista, enquanto pessoa, buscar essa multiplicidade de uma forma de ganhar mais conhecimento,
pensando em talvez fazer, eu brinco até, fazer a trilogia da comunicação da UFRN, fazer os 3 cursos da graduação, para que eu realmente me torne uma pessoa mais completa, uma profissional mais completa dentro da área, e a gente percebe que o mercado exige isso da gente. Então, se você não se qualifica, se você não continua estudando, se você não se recicla, você acaba ficando para trás. Então, isso é notório. A gente, claro, queria que fôssemos remunerados e trabalhássemos somente com aquilo com que a gente foi graduado, né? Mas não é a nossa realidade. Isso não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro. Então, se a gente não for atrás desse conhecimento, se não for atrás de ser um profissional múltiplo, mas também buscando uma remuneração adequada, lutando pelos direitos, lutando para que a gente consiga ser um profissional qualificado, mas que também tenha essa valorização do mercado, a gente acaba ficando para trás, e aí, para correr atrás do prejuízo, fica mais difícil. Nosso tempo já está quase se esgotando, mas a gente vai para a última pergunta bem rapidinha do Paulo José. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente qual conselho você daria a um estudante que está não só se formando agora em jornalismo, mas também que está se preparando para o mercado de trabalho. Eu acho que o conselho que eu dou é: aproveitem enquanto ainda estão na universidade, usufruam da universidade pública de qualidade que nós temos aqui na UFRN, fazendo com que isso seja um meio de gerar essa oportunidade para vocês no futuro. Fiquem atentos, alertas aos sinais que a vida nos dá, às oportunidades que ela nos mostra. Minimamente, às vezes é um detalhe, uma pessoa que está ali no momento certo, na hora certa, mas se você não tiver esse olhar atento para essa oportunidade, ela pode passar por você, escapar pelas mãos. Então, façam conexões, se qualifiquem, se dediquem de fato às aulas, às práticas, que isso vai fazer a diferença com toda certeza na hora que você for se colocar no mercado. É isso, nosso programa vai chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a presença de Michele Ariane aqui com a gente no Checkmate. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui na UFRN, estar com você novamente, estar com os alunos, dizer que aproveitem muito, lutem pela nossa universidade, pela nossa TV universitária e deixem esse legado para os próximos. Muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez, eu também agradeço a participação dos estudantes de comunicação social da UFRN e agradeço a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!